Boa tarde a todos vocês. Nós estamos aqui no nosso primeiro dia do Congresso Europeu de Nutrição Parenteral e Enteral, o ESPEN, e a minha tarefa é conversar alguma coisa com vocês sobre essa mesa de fraqueza muscular, principalmente no paciente pós-UTI. E a importância dessa mesa é porque a fraqueza muscular hoje, com uma síndrome, fraqueza muscular da UTI, é a segunda complicação mais frequente do paciente crítico, da doença crítica. Portanto, essa mesa procede e muito. Essa mesa começou com o Dr. Gosker, aqui da Holanda, falando sobre os mecanismos de disfunção mitocondrial e a relação da disfunção mitocondrial com a massa muscular e com a atrofia muscular. Então, ele mostrando que, na realidade, a massa muscular depende de um equilíbrio entre os fatores de construção muscular e os fatores de destruição muscular. Entre os fatores de construção muscular, nós temos o mTOR, que é muito estimulado pela entrada de nutrientes e que estimula muito a síntese proteica muscular e a própria miogênese. Como os fatores de catabolismo proteico muscular, ou seja, de destruição muscular, nós temos os atrogenes, que estimulam muito o catabolismo proteico, e nós temos mecanismos como autofagia, apoptose, que acabam reduzindo o número de mitocôndrias e levam à formação de uma redução de massa muscular por redução de síntese proteica e por redução da miogênese. Isso acaba levando, portanto, à diminuição do volume muscular e da função muscular. E a disfunção mitocondrial parece estar intimamente associada a todos esses fatores, estimulando o aumento da autofagia, estimulando a apoptose, redução de síntese proteica e redução da miogênese. Uma outra parte dessa palestra, ele fala da relação entre a disfunção mitocondrial e uma série de doenças conhecidamente relacionadas com a sarcopenia. Então, ele fala, por exemplo, que no paciente pulmonar crônico existe um desvio de fibras tipo 1, que normalmente são muito ricas em mitocôndria, para fibras tipo 2, que são muito pobres em mitocôndria, e que existe uma clara disfunção mitocondrial. Nos pacientes com caquexia isso também acontece, e trabalhos experimentais em animais que tiveram inoculadas células de diversos tipos de câncer, como pulmão e eventualmente câncer de cólon, acabou havendo uma disfunção mitocondrial levada por esta inoculação de células cancerosas e que essa disfunção mitocondrial precedeu as mudanças na massa muscular, na atrofia e na perda de função, sugerindo que uma coisa talvez levasse a outra. Como interferências possíveis para a saúde mitocondrial, nós teríamos evitar a restrição calórica, nós teríamos usar resveratrol, por exemplo, como uma droga, o exercício físico e, eventualmente, alguns nutrientes como ácidos graxos e antioxidantes. A segunda palestra foi do Dr. Zudin Pucciarelli, que, na verdade, é um indivíduo extremamente importante, que pesquisa muito massa muscular e recuperação muscular na UTI. E o que ele falou de muito importante é que nós não podemos confundir síndrome com doença. Ele fez um paralelo com a síndrome de angústia respiratória do adulto, que tanto se falou em SARA, que hoje a SARA acaba sendo vista como uma doença e não como um síndrome. E os síndromes são muito mais susceptíveis à heterogeneidade dos pacientes e, portanto, as medidas terapêuticas têm muito mais vieses e muito mais variáveis sobre elas. Da mesma forma, ele fez um paralelo que a síndrome da fraqueza muscular adquirida, principalmente no paciente de UTI, é um síndrome e não é uma doença e, portanto, também muito susceptível a uma série de variáveis e, por isso, os trabalhos são tão variáveis em seus resultados. Aí ele, por exemplo, como exemplo, ele cita um trabalho do McNally, que foi publicado no Critical Care Medicine em 2016, mostrando que, por exemplo, a recuperação muscular de pacientes agudos de terapia intensiva sem nenhuma comorbidade prévia é muito melhor e muito mais rápida do que a recuperação muscular de pacientes que já tinham alguma comorbidade crônica previamente, mostrando, portanto, o fator heterogeneidade como muito importante no resultado do trabalho final. Então, sobreviventes de UTI, com ou sem doença crônica, tem um comportamento completamente diferente em termos de recuperação muscular, em termos da capacidade de recuperação muscular. Em termos de atitudes que podem ser usadas para a recuperação muscular e tentando explicar a heterogeneidade dos estudos e dos resultados dos estudos, ele cita, por exemplo, que o exercício físico ou a estimulação neuroelétrica do músculo no paciente grave de terapia intensiva muitas vezes não funciona porque 60% dos pacientes de UTI têm uma baixa excitabilidade da membrana muscular e 20% desses pacientes não têm excitabilidade nenhuma da membrana muscular. E lembrar que o exercício que realmente importa é o estímulo do músculo à resistência e não simplesmente à contração. Então, os benefícios nutricionais
Da mesma forma, muitos trabalhos mostram que não existe um benefício nutricional importante para você recuperar a massa muscular, pelo menos para você prevenir a perda de massa muscular. Mas a pergunta é, será que nós, do jeito que nutrimos os pacientes, seria a melhor maneira para ter um benefício em relação à massa muscular? E o que falta nós sabemos, por exemplo, a via que nós usamos, parenteral ou enteral, a maneira como nós administramos a proteína para o paciente, ou os nutrientes de forma intermitente ou de forma contínua, tudo isso parece ter uma influência na recuperação ou na manutenção da massa muscular. O Puccioli está agora realizando um trabalho que está praticamente 99% completo, mas ele não deu nenhum dado previamente, em que ele está fazendo um paralelo em pacientes que recebem nutrição enteral intermitente na terapia intensiva e pacientes que recebem nutrição enteral contínua e que impacto isso teria, por exemplo, na preservação da massa muscular durante a internação da UTI. Uma outra coisa é sobre o substrato energético que geraria ATP na massa muscular. Então ele cita, por exemplo, que os lípides não geram ATP na massa muscular adequadamente, que a glicose poderia ser uma boa fonte energética, mas no paciente inflamado nós temos que lembrar que o ciclo de Cori é um ciclo exacerbado e o ciclo de Cori pega a glicose anaeróbica, ela se transforma em piruvato e esse piruvato volta a se transformar em glicose, portanto é um ciclo fútil, que gasta energia para sair da glicose e chegar à glicose. E, portanto, a glicose, para gerar o ATP muscular, também não é um bom substrato para o paciente crítico de terapia intensiva. Discute-se se o aminoácido poderia ser, mas isso não é ainda uma certeza. Então, finalmente, acho que a mensagem final é que para a fraqueza muscular adquirida no paciente grave de terapia intensiva associado à doença crítica, nós precisamos muito mais estudos e muito mais conhecimentos para poder adiantar as nossas maneiras de intervir e conseguir resultados finais. E, finalmente, para trazer um pouco de bálsamo à palestra, nós tivemos a fala da doutora Engelen, que é uma pesquisadora aqui da Holanda, que nos falou sobre, sim, quais são as interferências nutricionais que têm um efeito importante para o paciente grave, para o paciente com doença crônica, mesmo sobre a massa muscular. Então ela começa a palestra citando que sim, existem vários exemplos de interferência nutricional em pacientes com câncer, em pacientes com doença pulmonar crônica, que tem o efeito de melhorar o peso do paciente, que tem o efeito de melhorar a função, mas realmente a melhora da massa muscular, o aumento da massa muscular é muito difícil de se conseguir com uma interferência nutricional. E ela cita alguns suplementos importantes e principalmente o mais importante seria aminoácidos essenciais. Ela mostra em vários estudos que quando você enriquece a dieta do paciente com aminoácidos essenciais, 7 a 8 gramas, muito mais do que uma mistura total de aminoácidos, você consegue melhorar a massa muscular em termos de tamanho e em termos de função. E que essa seria uma interferência muito interessante.